Doutores, qual é a condição mais estranha que vocês diagnosticaram? Minha mãe é enfermeira e ela me contou a história de uma mulher com síndrome do homem saltador. Basicamente, ela se assustava ridiculamente fácil com tudo e gritava como uma louca e jogava os braços quando isso acontecia. O mais estranho que posso pensar agora é a síndrome de Prader-Willi, basicamente um distúrbio genético raro que causa aumento do apetite a ponto de tentar comer coisas não comestíveis. Tivemos esse cara que tinha cerca de 23 anos com ele. Ele era obeso mórbido e também havia sido diagnosticado com transtorno de personalidade limítrofe. Ele estava constantemente perguntando sobre sua comida, tentando manipular a equipe para conseguir vários alimentos, e era um paciente muito difícil de cuidar. O que aconteceu quando você era jovem que você não entendeu até mais tarde? No jardim de infância eu tinha um melhor amigo chamado Daniel e brincávamos com dinossauros de brinquedo e os trocávamos o tempo todo. Janeiro chega e eu o convido para minha festa de aniversário que estava tendo em minha casa. Ele não apareceu naquele dia, e minha mãe me disse naquele dia que ele não iria conseguir ir tão bem porque não poderia vir para a escola novamente. Eu pensei que estava tudo bem, mas ele morreu em um acidente de carro a caminho da minha festa de aniversário. Às vezes a gente parava no trabalho da minha tia, para meu pai entrar e conversar com ela. Eu não podia entrar, porque eu era criança e era um lugar adulto. As únicas outras coisas que já tinham o descritor adulto eram filmes adultos, que não eram para crianças por causa de todo o sexo. Então, felizmente, presumi que minha tia trabalhava em algum lugar onde acontecia todo tipo de sexo. Anos depois, eu estava dirigindo e percebi que era uma casa de repouso. Quando eu tinha 14 anos, de repente percebi que aquelas duas girafas no zoológico quando eu tinha 7 anos, sobre as quais eu gritava para todo mundo, não estavam pegando carona uma na outra. Pessoas que assinaram contratos de sigilo que expiraram. O que você pode nos dizer? Você nunca vai acreditar, mas a Apple Computer vai abrir lojas de varejo. Esse Jobs com certeza parece um jovem promissor. Na verdade, eu era um ator naquele comercial que dizia que eu não era um ator. Eu era um tradutor para o Exército dos Estados Unidos, também traduzia histórias em quadrinhos da Marvel. A Marvel tinha uma segurança mais rígida. Um amigo meu conseguiu um emprego em uma importante destilaria local que produz um uísque com sabor extremamente popular. Eles literalmente compram uísque de uma destilaria terceirizada e despejam xarope com sabor nele. Professores do ensino médio, qual é a coisa mais bizarra que vocês já viram um aluno fazer? Uma das crianças respondeu a perguntas como Pikachu. Pena que um bom garoto vai olhar para trás naqueles dias com horror absoluto. Sempre tinha esse garoto que ia até os caras, apertava suas mãos e cheirava profundamente seus pescoços. Um dia um professor perguntou por que ele fazia isso com os caras e tudo o que ele disse foi: se eu fizesse isso com as meninas seria estranho. Kid usava roupas para a escola com as etiquetas de preço para fora. Quando perguntado por que, fui informado que isso era para que todos soubessem que ele estava usando roupas novas. Minha mãe é professora de inglês do ensino médio. Certa vez, um aluno colocou uma barra de sabão em sua classe, comeu e começou a correr para fora da sala de aula e começou a vomitar. Aparentemente ele fez isso para impressionar seus amigos. Pessoas que encontraram o garoto estranho da escola anos depois, como se saíram? Ele se renomeou Dragão Verde do Oeste. Ele é um engenheiro de rede, então tudo bem, eu acho. Vi aleatoriamente uma palestra do TED que ele deu. Ele é físico e tem feito lobby junto ao governo para aumentar o financiamento para o ensino de ciências para garantir que as gerações futuras possam continuar na luta contra as mudanças climáticas. Ele é uma pessoa muito melhor do que eu me tornei. Ela estava muito bem, quase não a reconheci porque ela parecia tão diferente. Ela se juntou ao exército, então estava limpa, em melhor forma e parecia que ela estava feliz. Infelizmente ela morreu em um acidente de carro mais ou menos um ano depois. Bem, merda. Estou bem e não matei ninguém. Cara, a maior parte do Reddit é aquele garoto estranho. O que seus pais lhe ensinaram que você teve que desaprender? Que os casamentos tinham que ser infelizes. Não foi até que comecei a dormir na casa de um amigo e vi seus pais realmente rindo e se divertindo juntos, que aprendi que o casamento pode realmente ser bom. Como um bom pedaço de gente, racismo leve, também, que você pode cozinhar mal o bife e fica delicioso pra caralho. Minha mãe me disse que você não pode usar absorventes até ter um bebê. Os absorventes foram uma revelação para mim quando descobri que todas as garotas legais da escola os usavam. Que você sempre tem que limpar o prato na hora da refeição, e só porque alguém te pergunta você tem certeza que isso é comida suficiente, isso não significa que você deva comer mais. Ainda estou desaprendendo essas coisas.
Eu tive que parar de chamar dispensas de armários de comida. Funcionários de navios de cruzeiro, o que vocês não podem nos dizer? As probabilidades são de que alguém morreu em seu cruzeiro. Pense em todos os idosos que você vê, para muitos deles esta é sua casa de repouso, geralmente mais barata também, eles estão literalmente fazendo cruzeiros até morrerem e eventualmente os encontramos em suas cabines. Eu trabalhei como ator de improvisação em um cruzeiro uma vez por 6 meses, o que não contamos é que metade do show é roteirizado, apenas ligamos suas sugestões. Eu trabalhei como ator de improvisação em um cruzeiro uma vez por 6 meses, o que não contamos é que metade do show é roteirizado, apenas ligamos suas sugestões. Então, quando você lê a descrição do menu e dizemos que todas as nossas sobremesas são preparadas por chefes gourmet, não estamos mentindo, elas foram reaquecidas e preparadas por um garoto do ensino médio que ganha US $3 a hora. Qual é a maneira mais rápida que você já viu alguém estragar sua vida? Novo garoto é contratado, 18 anos, acabou de entrar na faculdade, bonito, bem vestido, 9 metros inteiros, primeira semana no trabalho rouba $2.000, nem faz isso com inteligência, apenas carrega alguns cartões e os entrega a um amigo, diretamente na frente de uma câmera. 2 anos depois ainda não conseguimos descobrir, rouba apenas o suficiente para torná-lo um crime, logo após completar 18 anos, e da maneira mais estúpida possível, é como se ele intencionalmente quisesse estragar sua vida. O primo terminou com a namorada, mas não antes de engravidá-la. Ele ficou com mais 2 mulheres. Ele agora tem 3 filhos, todos com aniversários na mesma semana. Alguém que conheço dirigiu bêbado porque foram apenas alguns quarteirões, matou 3 pessoas e agora está preso por 20 anos. Cerca de 8 anos atrás, alguns de meus amigos estavam em uma festa e um cara bêbado tinha uma arma e decidiu que queria jogar roleta russa. Ele puxou o gatilho e deu um tiro na cabeça. Sua família embalou como um suicídio, mas havia muitas testemunhas. Você já foi aquele em 1 milhão? Qual a sua história? Eu tinha 8 dentes do siso, o dentista nunca tinha visto nada parecido e chamou todo o consultório para se maravilhar com meus dentes. Fui atingido por um raio enquanto falava em um telefone fixo no início dos anos 90. Um raio atingiu a linha telefônica e passou pelo fone até meu ouvido. Meus pais me levaram para o pronto-socorro. Eu não conseguia falar muito bem, meu cérebro sabia o que eu queria dizer. Mas minha boca não queria dizer, eu gaguejava muito. Meu médico me disse que eu tinha feito uma dose da boa e velha terapia de eletrochoque. Minha fala estava normal no dia seguinte, mas eu fico uma terrível dor de cabeça sempre que chega uma tempestade. Meu esperma fez a corrida direto para o óvulo, venceu e agora me aposentei, obrigado, só isso. Prisioneiros livres, qual foi a pior coisa que você viu na prisão? Passei 6 anos na prisão, um mês em que assisti uma gangue esfaqueando, eles esfaquearam o cara mais de 60 vezes enquanto ele estava enrolado gritando por socorro, mas ninguém conseguiu porque você seria o próximo alvo, ele de alguma forma sobreviveu, mas eu pude te dizer-lhe como. Vi alguém quebrar um pequeno galho de uma árvore no quintal, secá-lo ao sol, afiá-lo em uma ponta no concreto e depois esfaquear um cara nas costas 4 vezes, ele teve que ser levado de avião para o hospital porque perfurou seu pulmão. Prisão feminina inglesa, vi uma mulher ser segurada por outras 2 enquanto uma terceira mulher começou a enfiar a mão na vagina da mulher para verificar se ela havia entrado com um pacote, drogas, isso foi nos chuveiros comunitários, sim, viciados não me importo.